Olá, galerinha! Nós hoje vamos começar a falar sobre, dar continuidade também à matéria soluções. E na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre título. Todos estão preparados? Vamos para a nossa aula de Química. Meu nome é Gilveline Veras, sou professora de Química. Vamos lá falar sobre título. Olha, meninos, título, aqui na nossa química, ela também pode ser denominada de porcentagem em massa, inicialmente, ok? Então, na matéria de hoje, nós vamos ver o que seria o título, ou porcentagem em massa, que é a relação, uma razão, uma divisão entre a massa do soluto. Lembra do que seria a massa do soluto? A massa do soluto, o soluto na solução é a substância que se dissolve. Então, uma solução possui soluto e solvente. Algumas soluções têm mais de um soluto. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, existem soluções com mais de um soluto. O que seria o soluto? Só para refrescar a memória. Seria a substância que se dissolve. Então, quando você calcula o título, você primeiro, divide a massa dessa substância que se dissolve, massa do soluto, pela a massa da solução. A massa da solução, o que seria a solução? A solução seria o soluto e o solvente presente dentro da mesma. Então, solução é o que você tem. É o soluto, a substância que se dissolve, e a substância que dissolve. Então, quando você calcula o título ou a porcentagem em massa, você pega a relação, que no caso aqui a gente chama de razão ou divisão, entre a massa do soluto e a massa da solução. Assim, ó, T, que representa a palavrinha título, é igual a massa do soluto, que, como vimos em aulas anteriores, esse massa do soluto é representado pela letra M de massa, e o número 1 está relacionado dentro da solução à substância que se dissolve, que é o soluto. Então, M1, que é a massa do soluto, dividido pela massa da solução. Massa da solução é representada pela letra M minúscula. Não tem nem índice 1 nem índice 2. Ó. No soluto, como vimos em aulas anteriores, o 1 está relacionado ao soluto, e se tivesse o 2, estaria relacionado à substância solvente. Mas quando não tem nem índice 1 nem índice 2, é porque a massa total é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, a fórmula do título é T igual a M1, massa do soluto, dividido pela massa da solução. T, referente a título, M1, referente à massa do soluto, e M, referente à massa da solução. Fácil aí no início, não é? Química é fácil, meninos. Se você quiser expressar essa relação, que relação que a gente acabou de falar? A relação de título, M1 dividido pela massa da solução. Se você quiser expressar em porcentagem em massa, porque eu disse lá no início que o título também pode ser chamado de porcentagem em massa. Se você quiser representar esse título na forma de porcentagem, representado por esse símbolo aqui, que creio que vocês conhecem, basta multiplicar o resultado, Se você calcular o título, você pega a massa do soluto dividido pela massa da solução. Se você multiplicar por 100,
você vai ter o resultado em porcentagem em massa. Então, você tem aqui a fórmula, né? Título é igual a massa do soluto dividido pela massa da solução. Se você, né, calcular numa questão, tiver a massa do soluto e dividir pela massa da solução, você vai ter um resultado. Esse resultado, se você multiplicar por 100, você vai ter um resultado e você vai dizer que é uma solução, ou a massa do soluto tem uma porcentagem em massa dentro da solução de X. Então, toda vez quando você, né, calcula o título e multiplica por 100, você vai ter o resultado em porcentagem em massa do soluto. Então, a gente vai bem devagar para vocês irem, né, pegando devagar na matéria, né? Vamos aí bem devagar para vocês poderem compreender. Mas para isso, a gente vai fazer uma questão para você compreender melhor o que eu estou falando, né? O que se pede na matéria título em química, que eu também posso falar em porcentagem em massa, caso eu multiplique o resultado do título por 100. Temos aí uma questão. Calcule o título e a porcentagem em massa. Então, aqui nessa questão, ele já pede para você calcular, né? Ele já vem com a pergunta e ele já vai direto. Ele quer que você calcule o título, que você já sabe como é que calcula o título. Você tem que ter a massa do soluto e dividir pela massa da solução. E ele quer também a porcentagem em massa. Como é que você tem a porcentagem em massa? Se você calcular o título e multiplicar por 100, você tem a porcentagem em massa. Então, ele quer dois cálculos. Ele quer que você calcule o título e após calcular o título, você multiplica por 100 e você vai ter a porcentagem em massa. Mas vamos dar aqui continuidade à leitura da questão. Calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina, a fórmula da glicerina C3H8O3, em 1.600 gramas de água. Então aqui essa questão é bastante fácil, porque ele pede para você calcular o título e ele já dá a substância que se dissolve, a quantidade da substância que se dissolve, 368 gramas. Se esse 368 gramas é da solução que se dissolve, esse 368 gramas é a massa do soluto. E ele disse que ele pegou essa substância que se dissolve e ele colocou dentro de 1.600 gramas de água. Essa 1.600 gramas de água é a massa do solvente. Dentro de uma solução, quem está em maior quantidade é o solvente. No caso aqui, ó, a glicerina em menor quantidade, soluto, a água em maior quantidade, solvente. E ele quer que você calcule o título. O título você já sabe a fórmula, não é? Aqui eu separei aqui, ó, os dados da questão. Quando você tem uma questão de química, é interessante você colocar do lado todos os números presentes dentro da questão. Aqui ele deu a massa do soluto, M1, 368 gramas. Deu a massa do solvente, M2, 1.600 gramas. Você vê que o 2 aqui, ó, está relacionado ao solvente. Para você calcular o título, você tem que ter a massa da solução. E a massa da solução é o soluto e o solvente. A massa do soluto mais a massa do solvente. Somei os dois e o resultado deu 1.968 gramas. Até aí tudo bem? Eu só retirei os números da questão. E ele pede para calcular o título. O título você já sabe a fórmula. Para calcular o título de uma questão, você tem que ter a massa do soluto, a questão deu 368 gramas. E a massa do solvente. É a massa do solvente, gente? Não, a massa do solvente é M2.
Tem gente que pega 368 gramas e divide por 1.600 e pensa que achou o título. Mas não, ó. O título é a massa do soluto, 368 gramas, dividido pela massa da solução. A questão, ela não deu a massa da solução, mas ela deu o caminho para você achar a massa da solução. E a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente, que a gente acabou de calcular. Se você tem a massa do soluto e se você tem a massa do solvente, você tem o título que ele está pedindo. É só dividir. Vou fazer aqui essa divisão. Massa do soluto, 368 gramas, dividido pela massa da solução, 1968, massa da solução. Não adianta você inventar e colocar nas questões 368 dividido por 1.600. Vai errar. E sabe que vai estar errando. Não é? É assim, não se enganem. Então, massa do soluto dividido pela massa da solução, você tem 0,187. Ah, professora, não tem unidade aqui. O título, gente. Se você calcula o título, você não tem unidade. Porque você corta grama da massa do soluto e grama da massa do solvente. Quando você corta grama em cima e grama embaixo, o título vai ficar um número sem unidades. Ok? Então, se você colocar gramas aqui, vai estar errado. Título é um resultado que não possui unidades, pelo simples fato de ele dividir massa com massa. Corta grama em cima, grama embaixo e tem o resultado título. Olha que eu já calculei o título, deu 0,187. Mas ele pede mais alguma coisinha, ó. Ele pede a porcentagem em massa da glicerina dentro da solução, dentro da água. Qual é essa porcentagem em massa? Como eu falei no slide anterior, para você ter a porcentagem em massa, você vai pegar o resultado que você acabou de calcular do título e multiplicar por 100. A partir do momento que você pega o título e multiplica por 100, você tem a porcentagem em massa do soluto dentro da solução. 0,187 vezes 100 dá 18,7%. Então, dentro da solução, você tem 18,7% de glicerina. Vamos colocar aqui uma observação. Porcentagem em massa do soluto, 18,7%. Continuando, porcentagem em massa do solvente. Você tem a porcentagem em massa do soluto e a porcentagem em massa do solvente. Você pega 100% menos 18,7% do soluto e você tem a porcentagem em massa do solvente, que dá 81,3%. Então, dentro da solução, porcentagem em massa do soluto, você acabou de calcular, 18,7%. Se você pegar 100% menos 18,7%, você tem a porcentagem em massa do solvente, 81,3%. Fácil, né? Vamos aqui colocar no nosso dia a dia. Vamos pegar aqui um vinagre, né, que você tem aí na sua casa, e você observe o rótulo dele. Nesse rótulo aqui do vinagre, ele tem dizendo assim, ó, 5% de acidez acética. Vamos estudar um pouquinho aqui esse rótulo. 5% de acidez. O vinagre da sua casa, ele é constituído pelo
o ácido acético e água, certo? Nesse caso aqui, esse vinagre, no rótulo há uma indicação da sua preparação, como eu disse anteriormente, de 5% de massa de ácido acético. Isso quer dizer o quê? Que 5 gramas de ácido acético está presente em 100 gramas da solução. O vinagre é uma solução. Vai ter o seu soluto, que no caso aqui é o ácido acético, e o solvente, que é no caso a água. Quando tem 5%, quer dizer o quê? Quer dizer que 5 gramas do ácido, do soluto, está presente em 100 gramas da solução. Se você quiser, né, ó, vinagre aqui, ó, 5 gramas desse ácido para cada 100 gramas de solução. Se você quiser calcular o título você pega 100 gramas do ácido, que é a massa do soluto, e divide por 100 gramas a massa da solução. Massa do soluto divide pela massa da solução, você tem o título. Título, massa do soluto dividido pela massa da solução. Massa do soluto, 5 gramas, dividido pela massa da solução, 100 gramas. 5 dividido por 100, o título vai ser 0,05. Vamos aqui para um outro exemplo. Você tem uma solução fisiológica, né? 0,9%. Você tem aqui uma solução, né? Essa solução possui água e possui o cloreto de sódio. Formação aí do soro fisiológico. E ele bem aqui pequenininho está falando que a solução está numa porcentagem de 0,9%. O que quer dizer isso na solução, né, fisiológica? O soro fisiológico é uma solução. Por que é uma solução? Porque tem uma substância que se dissolve, soluto, e existe o solvente. O soluto, no caso do soro fisiológico, é o NaCl, o cloreto de sódio. E o solvente é a água. Então, o soro fisiológico é uma solução. Tem uma substância que se dissolve e uma solução que dissolve. E aqui ele está dizendo que dentro dessa solução a porcentagem é 0,9% do soluto. Quem é o soluto? Cloreto de sódio. 0,9% quer dizer o quê? Quer dizer que 0,9% do sal está presente para cada 100 gramas desta solução. Então, a cada 100 gramas da solução, ele possui 0,9 gramas do NaCl. Então, você tem aqui uma solução. E essa solução, a cada 100 gramas, tem 0,9 do cloreto de sódio. Então, um exemplo do nosso dia a dia, ok? Quero calcular o título. Para você calcular o título, você pega a massa do soluto, 0,9 do sal, e divide pela massa da solução. 0,9 dividido por 100 é igual a 0,009. 100 unidades, porque gramas da massa do soluto você corta com grama da massa da solução. Vimos até agora que o título, né, você estava dando a porcentagem em massa. Por que em massa? Porque você estava pegando a massa do soluto e dividindo pela massa da solução. Você tinha uma porcentagem em massa. Mas o título também ele pode vir em porcentagem em volume. Quando
você só tem massa do soluto dividido pela massa da solução, você tem a porcentagem em massa. Mas também você pode ter a porcentagem em volume. Quando, né, você, né, relacionar o volume do soluto pelo volume da solução. Quando a questão vier não em massa, mas em volume, você vai ter o título e a porcentagem em volume. Exemplo: quando a questão vier volume do soluto, ó, o índice 1 aqui sempre vai estar relacionado ao soluto, e dividir pelo volume da solução, sem índice, nem índice 1 nem índice 2. Então você tem aqui o título: volume do soluto dividido pelo volume da solução, você tem um título, e se você multiplicar por 100, você tem a porcentagem em volume. Destaque aí, viu, gente? Em volume. Tem o título, multiplica por 100, você vai ter a porcentagem em volume. Vamos aqui para uma questão, ou um exemplo do nosso dia a dia. Vamos pegar aqui o álcool etílico. Quando você pega o álcool etílico, pega aí na sua casa, gente, e esse álcool etílico tem 96% VV, não está aqui em porcentagem em massa, tá porcentagem em volume. Se você pegar os outros rótulos que nós vimos, né, não tinha esse símbolozinho aqui, ó, VV. Aqui, ó, o álcool etílico, ele tá na porcentagem em volume, 96%. O que quer dizer esse rótulo? Na solução do álcool etílico, ok, gente? O soluto aqui vai ser o álcool etílico em água. E o que quer dizer esse 96% desse álcool comum? Quer dizer que em 100 ml, não mais em gramas, né, gente? Porque aqui a porcentagem está em volume. Em 100 ml da solução, você tem 96 ml do soluto, que no caso aqui é o álcool etílico. Em 100 ml desta solução, quando ele não fala qual é o solvente vai ser a água, ok? Então, nessa solução, a cada 100 ml dela, você tem 96 ml de álcool. Nesse caso aqui, álcool etílico. Que é representado por 96% VV. Em alguns rótulos, você vê 96 graus GL. Então, tanto faz eu representar por VV ou GL. Quando você estiver, né, assistindo essa aula, provavelmente você vai pegar os álcool aí da sua casa e vai ver essas porcentagens, né? Existem várias porcentagens, 76, 96, 70%, né? 70%, provavelmente, né? E com certeza, neste período no qual estamos vivendo, com certeza você vai ter aí um álcool 70%. Eu tenho certeza absoluta, como você vai ter aí na sua casa, o álcool 70% VV. Se não tiver VV, vai ter GL, que é a mesma coisa de eu representar por esse VV. Eu tenho certeza também que quando você terminar essa aula, você vai correr e vai procurar ver qual é a porcentagem, né, em volume, que provavelmente vai estar em volume, se tiver VV ou GL, do álcool aí da sua casa. Esse GL, gente, é uma abreviação, certo? Perdão aí a pronúncia.
E ele é muito observado nos rótulos referente à percentagem em volume. Se tiver em massa, ele não é GL, viu, gente? É outra abreviação que nós vamos ver já já. Quando a porcentagem está em volume, você, né, vê em rótulos o GL. Mas quando está em massa, você vê nos rótulos o INPM. GL, né? A abreviação GL, que a gente vê em alguns rótulos, ele está referente, né? Se refere à porcentagem percentual de volume. O INPM, né? Que significa o Instituto Nacional de Pesos e Medidas, também é observado em alguns rótulos, só que os rótulos, quando eles estão em porcentagem em massa, é que eles usam o NPM, ok? E uma observação aqui, ó, quanto maior a graduação, maior, no caso lá do slide anterior, que está 96%, quanto maior a graduação, esse número 96, maior é a quantidade do álcool. Então, se você lá no slide anterior tinha 96, então 96 ml a cada 100 ml. Agora, se você tiver o álcool comum, né? O álcool comum que provavelmente você tem hoje na sua casa, você sabe muito bem qual o motivo desse álcool, você vê lá uns 70 GL. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada 100 ml da solução, 70 ml vai ser de álcool. No caso aqui, o álcool etílico, certo? Então, na sua casa, você está usando o 70 GL. E no slide anterior tinha 96. Quanto maior a graduação, maior a quantidade do álcool presente dentro da solução. Aí você pergunta, né, gente? Hoje, o motivo de você utilizar o álcool 70% é de uma maior segurança no combate ao micro-organismo presente, né, em suas mãos, a doença. Então, as pessoas às vezes chegam na farmácia e se confundem e dizem assim: eu vou levar um álcool 96 GL, porcentagem em volume, porque tem uma maior quantidade de álcool, então vou matar uma maior quantidade de micro-organismo presente na superfície no qual eu estou limpando. Então as pessoas se confundem muito, né? Nesse caso, no tempo de pandemia que estamos vivendo, e é de alta necessidade a limpeza, né, de nossas mãos, para nós não transmitirmos doenças, as pessoas pensam que colocando mais álcool, né, nas mãos, estará limpando com mais eficiência. Mas é o contrário, viu, gente? Na solução, o álcool 70%, ele é o ideal para a limpeza e asepsia dos, né, utensílios e das nossas mãos. Mas por que ele é mais eficiente se tem uma menor quantidade de álcool presente dentro da solução? Aí é puramente química, viu, gente? No caso aqui, quando você tem 70 em álcool e não 96, quando você tem 96 e passa nos utensílios, quando você tem uma maior quantidade de álcool, você tem a observação de uma evaporação mais rápida. Então, quanto maior a quantidade de álcool, mais rápido ele evapora e menos eficiente ele fica na superfície para matar os micro-organismos. Quando ele está, né, já foi observado experimentalmente nessa porcentagem, 70 ml a cada
100 ml da solução, já foi comprovado que essa, né, porcentagem ela é mais eficiente porque o álcool ele evapora menos, ele está em menor quantidade dentro da solução. Então, nessa proporção, nessa porcentagem, o álcool ele permanece mais, né, mais tempo na superfície, agindo com mais eficiência no combate aos micro-organismos patogênicos. Então, vamos aí fazer a nossa limpeza, né? Estamos passando por um período difícil de pandemia e quanto mais limpezas nós temos no nosso ambiente, menos risco a gente corre. Então, tome álcool em gel, tome limpeza das mãos, né? Vocês sabem como é que lavar as mãos, né? Não somente o álcool, você tem aí a limpeza bem feita das mãos, você tem um menor risco de se contaminar e de contaminar outras pessoas. Então, sempre você aí limpe as suas mãozinhas, né? Use água de torneira, sabão, seque bem e vamos aí transmitir saúde e não doença. Lembrando-se que, né, usar máscara e uma distância mínima para que nós possamos ter um mínimo de segurança. Eu espero que vocês estejam se protegendo. E show corona, né, gente? Para bem longe da gente. Mas vamos dar aqui continuidade na química, no nosso título. Lembram aí do nosso título? Lembram, né? Então vamos fazer aqui uma questão bem rapidinho. Exercício. O vinagre é uma solução aquosa, né, como eu falei anteriormente, de ácido acético. Qual é a fórmula do ácido acético? Tá aqui, ó, CH3COOH. Então você tem uma solução aquosa de ácido acético. Quando a questão diz solução aquosa, ele quer dizer o quê? Quer dizer que o solvente é a água. Sempre, viu, gente? Vinagre é uma solução aquosa. Então, ele já aqui de início diz que o solvente é a água. E o soluto, no caso aqui, é ácido acético. Já deu a fórmula, ok, ótimo, beleza. Continuando aqui a questão, qual é o título em volume e a porcentagem em volume dessa solução, sabendo que essa solução possui 55 ml de ácido acético, ou o volume aí do soluto, V1, presente em 1 litro de vinagre. Ele já deu aqui o volume da solução. Ele não deu o volume do solvente, gente. Ele já deu o volume da solução. Ele deu o volume do soluto, o volume da solução. Obviamente, se você tem o volume do soluto e dividir pelo volume da solução, você tem o título. Separei aqui os dados. V1, 55 ml e V, 1000 ml. Ah, professora, ele deu em litros. Só que eu transformei litros em ml. 1 litro corresponde a 1000 ml. Por que eu transformei? Porque eu observei que o soluto está em ml. Então, quando eu dividir ml, tem que estar em ml, não pode estar em unidades diferentes. Se você dividir 55 ml por 1 litro, a resposta vai estar errada porque as unidades são diferentes. Em questões de química, você sempre tem que ter o cuidado de colocar as unidades iguais. Então, já coloquei aqui, ó, ml, ml. Já posso calcular o título, porque o título em volume é volume do soluto dividido pelo volume da solução. Volume do soluto, 55 ml, dividido pelo volume da solução, 1000 ml. Corta ml com ml. E o título vai ficar sem unidade. É a característica do título, viu, gente? Todo título não tem unidade. Se sobrar aqui uma unidade, a sua resposta vai estar errada.
E ele pediu também, além do título em volume, a porcentagem em volume. Ele nem pode pedir a porcentagem em massa, até porque ele deu os dados em volume. Se ele desse os dados em massa, ele ia pedir a porcentagem em massa. Qual é a porcentagem? Você só pega o resultado do título e multiplica por 100. 0,055 que foi o resultado, né? 55 dividido por 1000, multiplicou por 100 e você teve a porcentagem em volume. 5,5% é de ácido acético dentro de 100 ml da solução. Questão fácil, não é? Essa é uma questão típica de título, gente. É uma forma fácil, ele só você coloca na fórmula. Existe também outros métodos de se calcular o título nas questões de título. Existem várias maneiras. Essa é a maneira mais clássica, é mais assim, usando matemática mesmo, sem muito raciocínio. Mas existem outras maneiras de se calcular título dentro dessa matéria. Vamos ver aqui um exemplo. Um exemplo com o segundo aqui exercício. Ele diz o seguinte: as massas respectivamente de H2, H2C2O4, perdão. Então vamos ler aqui novamente. As massas respectivamente. Hoje tá difícil, viu? Hoje a língua tá presa. Vamos soltar essa língua, né? Língua presa não dá. De jeito nenhum. Pediu as massas de H2C2O4 e água que devem ser misturadas para preparar 1000 gramas de solução 5% de H2C2O4. E ele deu as alternativas. As massas respectivamente, certo? Primeiro do H2C2O4 e depois a massa da água. Qual item? A, B, C, D ou E? Essa questão aqui nós vamos resolver, certo, gente? Vou dar outra maneira de responder essa questão que envolve, né, uma ideia de título. Ele quer qual é a massa desse soluto e do solvente, que eles vão se misturar e vão preparar uma solução de 1000 gramas, cuja porcentagem do soluto é de 5%. Vamos ver aqui uma maneira de se calcular as massas que eu vou misturar do soluto e do solvente. Uma solução, né, da continuidade aqui à resolução da questão, uma solução de 1000 gramas e com porcentagem de 5% do soluto. 1000 gramas da solução representa 100%. E esse 5% é do soluto. 5% é do soluto. 100 gramas está representando 1000 gramas da solução. 100% é esse 1000 gramas da solução. E como a questão falou, 5% é do soluto. Se você notar, eu coloquei aqui, ó, 100% abaixo de 5%. Grama embaixo de grama. E dá para fazer aqui, né, o meio pelos extremos e calcular a massa do soluto. A questão, ela pede a massa do soluto e a massa do solvente. A mistura deles dois para dar uma solução 5% em massa do soluto. Eu só estou respondendo aqui de forma um pouco diferente, mas a gente chega no que a gente quer, ok? Só estou raciocinando um pouquinho. 1000 gramas da solução é o 100% da
solução. 5% é do soluto. Se eu fizer aqui um meio pelos extremos, M1 vezes 100 é igual a 1000 gramas vezes 5. M1 vezes 100, 1000 gramas vezes 5%. M1 vezes 100 é igual a 1000 gramas vezes 5%. Resolvendo esta equação, você vai ter M1 igual a 5% vezes 1000 gramas. E esse 100% que está multiplicando, você passa dividindo. Você vai ter M1 igual a 5 vezes 1000, colocar as unidades, 5% vezes 1000 gramas, e 100% você passou dividindo. Vezes 100% você passa dividindo. Você corta aqui por cento com por cento e você vai calcular o que? 5 vezes 1000 dividido por 100. E a unidade vai restar gramas. Dentro da solução, 50 gramas é do soluto. Então, já achei a massa do soluto. Se a solução tem 1000 gramas e 50 gramas é do soluto, H2C2O4, então a quantidade de água será de quanto? Se 1000 gramas é da solução, 50 é do soluto, você vai pegar 1000 da solução, retira 50 do soluto, vai sobrar 950 gramas do solvente, que é a água. Então aqui, ó, você tem 50 gramas soluto, a massa do soluto, e você tem aqui a massa do solvente. 50 do soluto e 950 do solvente, que é a água. Tá aí a nossa resposta. As massas respectivas do soluto e do solvente, que deve ser misturada para preparar 1000 gramas da solução, 5% do soluto. Esse 5% aqui é da massa do soluto. Respectivamente, a massa do soluto e do soluto é 50 gramas e do solvente é 950. Se você olhar no slide anterior, vai corresponder ao item C. Está aí pequenininho, né, aí no slide, mas se você retornar ao slide anterior, você vê um pouquinho maior e vai ter aí a alternativa C. C de minha casa, né? C de casa, fica em casa, estudando, preferencialmente. Então, temos aí uma outra visão de resolução de uma questão que envolve título, porcentagem em massa. Existem várias maneiras, viu, gente? Existe uma maneira fácil, mais direta, e existe uma forma mais, digamos, que a gente pensa um pouquinho mais. Mas todos levam ao resultado, né, que a gente deseja, que é o resultado correto. Ok? Aqui é uma questão, certo? Que eu vou esperar que você tente aí resolver. E no momento que você tentar resolver, e eu espero que você consiga resolver, você me diga aí, me dê o retorno, assim, ó, consegui, legal, né? Título, é uma questão muito fácil. E ele tem aí uma questão dizendo o seguinte: uma solução foi preparada pela adição de 30 ml de álcool etílico em 70 ml de água. Calcule o título em volume, até porque as unidades estão em volume, 30 ml do soluto, 70 ml do solvente. Então aí é bem rápido, né, gente? Ele já deu o volume do soluto, o volume do solvente. Você consegue aí calcular o título
E além do título, ele pede a porcentagem em massa. Ou, perdão, porcentagem em volume. Hoje está difícil, mas vai ficar fácil. Vai ficar fácil a partir do momento que você resolver essa questão e me dizer que foi muito fácil resolver. Despreze a variação de volume que possa ter ocorrido. Então é uma questão fácil, né, gente? É só substituir na fórmula. Ele pede o título e a porcentagem em volume. Você calcula o título e após calcular o título, se você multiplicar o resultado por 100, você tem a porcentagem em volume. Temos aí uma segunda questão que também eu vou esperar o retorno de vocês para ver se vocês conseguiram, né, acompanhar a matéria de hoje. Ele pede o seguinte: considere as seguintes soluções. Ele tem 3 soluções. A primeira solução tem 10 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. A segunda solução, 10 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água. E a terceira solução, 20 gramas de NaCl em 180 gramas de água. E ele pede o seguinte: destas soluções, qual tem concentração 10% em massa do cloreto de sódio? Então, você tem 3 soluções: 10 gramas de sal em 100 gramas de água. A segunda solução, 10 gramas de sal em 100 ml de água. E a terceira solução, 20 gramas de sal em 180 gramas de água. Você tem soluto e solvente e ele só pede a concentração em 10% em massa do cloreto de sódio. É a primeira, a segunda, é a terceira? Me digam aí qual dessas soluções tem 10% em massa do cloreto de sódio. Você calcula o título de cada uma, né? Multiplica por 100 e você tem aí a porcentagem em massa do soluto. Segunda questão. E vamos aqui para a nossa terceira questão também com vocês. Prepara-se uma solução dissolvendo 8 gramas de sacarose em 192 gramas de água. Qual o título dessa solução? Ele deu 8 gramas do soluto, deu 192 gramas do solvente e somente pede o título da solução. Por que qual é a solução? Porque tem uma substância que se dissolve. E é uma substância que dissolve e forma uma, né, mistura homogênea. Mistura homogênea é significado de solução. Aí a nossa definição aí, desde a nossa primeira aula de solução. Eu espero que vocês consigam resolver aí as questões. Eu espero que vocês estejam bem. E até a próxima aula, meninos. Perguntem se vocês tiverem dúvidas, ok? Dê um retorno aí pra gente. Obrigada e até a próxima aula.